Esses são os dias que nós temos vivido. Mas o Senhor está abrindo uma porta de escape para você pela palavra. Se organize. Entra na presença de Deus, irmão, com pressa. Que bênção. Meus irmãos, vamos meditar no penúltimo salmo do nosso cronograma, o Salmo da União. Muito conhecido, não é? Talvez alguém até consiga recitá-lo de cabeça. Há canções que cantamos que são basicamente a transcrição desse salmo. E é um dos salmos do grupo de peregrinação. O Salmo 122 que nós meditamos na semana passada também era um deles, né? Esse grupo vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Eram os salmos que os judeus utilizavam para cantar enquanto se dirigiam ao templo, como nós falamos aqui já no 122. Também há uma tradição que os denomina de Cântico dos Degraus, porque se acreditava que eles cantavam enquanto acediam ao pátio do templo. E os irmãos sabem que o adorador no Antigo Testamento não entrava no local santo, não é? Ali era recinto dos sacerdotes, e ali muitos se restringiam apenas os degraus do templo, onde os levitas se posicionavam para puxar a canção. Mas, sendo salmos de peregrinação, o povo entoava esses cânticos enquanto se dirigiam para a adoração naquelas convocações, das quais 3 eram obrigatórias. Aqui nós vamos observar que estes 15 salmos, juntos, né, do 120 ao 134, eles eram fáceis de ser manuseados, porque eles eram equivalentes a um rolo de pergaminho, de papiro. Então, dava para... A Bíblia não era ainda, né, essa Bíblia, isso aqui foi fruto da imprensa, isso aparece no século XVI na Europa, mas eram os pergaminhos, então não tinha como levar tudo numa viagem. Então, os cânticos de peregrinação era fácil de manusear, então eles iam... Abre aí no número 126, aí cantava, né? Vamos louvar agora o 121, então essa era a realidade. E aí, queridos irmãos, nós vamos observar que havia um uso muito grande e muitos até já tinham essa letra, essa melodia gravada na sua mente. E aí, nós vamos ver neste salmo de 3 versículos apenas, uma poesia tremenda, falando sobre algo que Deus requer de nós, que é unidade. Eu até prefiro o termo unidade do que união. Não é? Unidade. Eu sinto mais força nesta palavra. Observe que a união é algo trabalhoso até de se conquistar, porque há uma heterogeneidade num ajuntamento de pessoas. Cada um tem uma educação, cada um tem uma formação, veio de uma família. Então, quando a gente junta um grupo de pessoas, dá trabalho encontrar uma unidade, porque naturalmente nós somos heterogêneos na maneira de pensar, nos posicionamentos, nos gostos, nas aptidões, na cognição. Então, Deus, ele é tão tremendo que ele não pega iguais para ser igual, ele pega um negócio bem diferente mesmo e nos convida a encontrar um denominador comum. Ele tem poder para exigir isso. Então, você vai viver no meio de irmãos e alguém gosta de uma pregação mais barulho, o outro gosta de uma pregação mais calma, um gosta de um hino mais animado, que fala da vitória, do de repente, do quebra-quebra de Jeová, outro gosta mais daquela canção poética, que nos faz pensar na alta teologia, não é? Um prefere o frio, o culto bem frio mesmo, batendo os dentes. Outro já prefere um culto mais quente, né? Um ambiente mais quente. Então, ninguém é melhor e nem pior por gostar disto ou daquilo. Isso faz parte das personalidades, né, irmãos? Agora, além disso, vem um caráter. Aí já é outra história, porque caráter, Deus quer que a gente tenha um só, mas nunca é o mesmo. Então, tem alguém que é verdadeiro, já tem outro que é mais dado à dissimulação. Então, isso aí já vai
de encontro à liberdade de uma heterogeneidade. Porque em relação a caráter, Deus quer um padrão. O padrão de santidade, né? Então, tem alguém que já fala demais, tem outro que é mais reservado. Isso é personalidade. Né? Irmão, como foi o culto? O extrovertido, o falante, ele vai dar um relatório completo. Ele vai dizer a roupa que o pastor estava, quem cantou primeiro, quem cantou segundo, quem cantou terceiro, quem botou o CD. O introvertido vai dizer, foi uma bênção. Sim, mas foi uma bênção como? De quê? Não, foi uma bênção. Ah, tu não estava lá? Pronto, ele encerra assim, né? Quer saber? Vai. Isso é personalidade. Agora, caráter, Deus não dá muita liberdade a gente. Né? Não, irmão, eu gosto da verdade. Não, eu já gosto da mentira. Não, então você vai ter que aprender a gostar da verdade. Então, essa preferência aí a gente não pode usar uma liberdade, uma falsa liberdade, porque há um santo padrão. Então, quando eu falo dessa heterogeneidade, nós recebemos pessoas que têm histórias de vida diferentes. E o Senhor nos convida a deixar as nossas veredas para caminharmos a sua vereda, as veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é tremendo. Por amor do seu nome, no hebraico, é por amor do seu caráter. Coisa tremenda. Deus convida a gente a deixar os caminhos do nosso caráter para andar nos caminhos do caráter dele. De maneira que vai chegar um momento que você vai querer falar umas verdades, mas por amor do seu caráter, você muda o seu. E diz, não, eu prefiro me resguardar no meu silêncio. A vontade é de avançar em cima, mas o Senhor fala por mim. É o homem matando a velha natureza. É lindo, né? Declarar, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas você está deixando as veredas do seu caráter para andar as veredas do caráter de Deus? É por isso que é trabalhoso chegar a esta unidade. Mas nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. E quando nós alcançamos esta unidade, o salmista diz que ela é boa e é suave. Outra tradução diz quão suave, mas quão prazerosa. É algo que gera em nós uma alegria, uma sensação muito boa. Aumenta o nosso ânimo, alegra o nosso viver, gera bom sentimento, muda a fisionomia, muda o comportamento, dá vontade de ficar ali, de ser dali, de estar ali. É até interessante quando ele diz que os irmãos vivam em união, ou outra tradução, que os irmãos vivam juntos em harmonia, mas o literal, o hebraico, diz que os irmãos se assentem juntos, porque esse cântico era um cântico de movimento, mas Davi aqui expressa a alegria que ele sentia quando as 12 tribos se encontravam, como a gente na igreja, quando a gente vai para uma festividade lá em primeira etapa, eita, irmão Levi, alegria, rapaz, te ver, calma aí, te visto uma bênção. Quando chego lá em Atlântico, encontro meu irmão, quando vou lá em Janga, e quando o outro vem aqui, e quando eu vou lá em outro setor, em outra área, encontro outro irmão. Hoje nós temos mais facilidade, mas ali era anual. E quando aquelas 12 tribos se reuniam, e não era somente em 2 horas de culto, como aqui, porque havia um processo de ida, a estada e o retorno, Davi diz, olha, assentar-se junto e ficar junto é suave e é bom. É prazeroso a companhia do outro. Ele não está falando ainda nem da presença de Deus, porque a presença de Deus, óbvio que é maravilhosa. Ele está dizendo que estar junto de outro crente, que é crente, é bom. Não dá vontade de ir embora. Por que isso? Porque há uma unidade que é promovida e preservada pelo Espírito. E um Espírito testifica com o outro que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, entre nós somos o quê? Irmãos. Então, esta unidade espiritual, ela é prazerosa. Eu me sinto bem com você e você se sente bem comigo. Ou pelo menos devemos nos sentir. Se quando olho para alguém, meu coração murcha, minha fronte fica cerrada, então algo não está bem. Mas não é com o outro, é comigo. Porque costumamos transferir para o outro. Lá vem aquela atribulada, lá vem aquele problemático. Vixe, Jesus, misericórdia. Mas você deveria estar espantado consigo mesmo.
Porque talvez o problema não seja o outro, o problema reside no teu interior que ainda não foi lapidado por Deus. O teu caráter ainda não foi moldado pelo oleiro. E aí gera essa insatisfação. Mas quando um vaso se encontra com o outro, é manto, é glória, é alegria. Não é, irmãos? Por quê? Porque um espírito testifica com o outro que somos filhos de Deus. Há uma unidade, há um elo. Não precisa viver na casa um do outro. Para viver essa unidade, embora que a igreja primitiva, eu já disse, cultuava um na casa do outro. Mas depois que o irmão saía do culto, dizia: rapaz, tu visse a cama da irmã, estava nem forrada. Varão, tu visse onde ela serviu a gente a água num copo de extrato de tomate. Não tinha esse tipo de comentário. Os irmãos saíam de casa pipocando, cheio da glória, cheio do poder. Hoje a gente não pode levar todo mundo para dentro da nossa casa. Pode? Não, não pode. Embora que é vontade de Deus que haja essa comunhão. Mas a gente não pode. Porque o tempo é outro. Essa unidade, ela custa muitas vezes a acontecer. Mas ali havia uma unidade que todos cresciam juntos no templo e nas casas, como eu já li aqui na semana passada. E aqui, queridos irmãos, o Senhor quer que isso continue no corpo de Cristo. Não necessariamente precisamos estar todo dia, todo mundo junto. Mas mesmo que nos separemos geográfica e temporalmente, o elo continua. A ligação é forte porque ela é eterna. Ela foi produzida na cruz do Calvário. O sangue de Jesus produz este vínculo da paz e ele não será quebrado jamais, porque a igreja nunca mais vai deixar de ser igreja. Ela vai ser arrebatada junta, ela vai ao tribunal de Cristo junta, ela vai para as bodas do Cordeiro junta, ela desce a parousia junta, ela entra no milênio junta, ela vê o novo céu e a nova terra descendo junta. Então precisamos exercitar esta unidade, porque ela fará parte da eternidade. Se não consigo olhar no meu irmão no olho, tenho que resolver isso agora. Porque ou eu ou ele não participaremos da eternidade. Porque a eternidade é lugar de gente que olha no olho um do outro. A eternidade é isso. Eu não me sinto bem quando alguém não olha nos meus olhos. Pessoa que conversa olhando para baixo, olhando para cima, não há paz. Mas um crente olha no olho do outro. E se tiver algo estranho, diz: olha, eu não estou bem não, vamos resolver isso aqui agora. Porque a gente é da eternidade, e quem é da eternidade vive em unidade. Uma fé não fingida, um amor que não é artificial, não é superficial, mas é, como disse Paulo, entranhas de misericórdia. Olha, irmão, tu me faz às vezes até raiva, mas eu não consigo ter raiva de tu, porque as minhas entranhas estão revestidas de misericórdia. É o fruto do Espírito na vida de um crente. Porque às vezes alguém diz assim: rapaz, deixa de ser besta. Fulano faz tanta maldade contigo, tu ainda continua amando. Não, não sou besta, eu sou crente. O crente, ele tem o fruto do Espírito. A raiva, o rancor não consegue enraizar. Não há raiz de amargura no coração dele. Porque o Espírito Santo vem com uma machadinha, com a estrovenga santa, arranca aquela raiz. E o crente continua leve, sorridente. Não é falso. Não é sorrindo com falsidade, abraçando com falsidade, mas ele está leve, porque ele libera perdão com facilidade. Por isso que é bom, é suave viver em união. Não é? E aí, de maneira poética, ele continua mostrando que Deus, ele se preocupava tanto com a união, que grupos que tinham tudo para ser excluídos, Deus ordenava que o povo trouxesse para perto. Veja aí Deuteronômio, capítulo 15, versículo 3. Isso aqui é tremendo. Quando o Senhor diz que o estranho, ele não poderia ser cobrado de uma maneira que ele não tivesse condição de pagar. Certo, irmãos? O versículo de número 4 fala do pobre. O cuidado de Deus, viu, com as pessoas que tinham tudo para ser excluídas. Veja que coisa forte no verso 7. Quando entre ti houver pobre, entre os teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre, antes lhe abrirás uma parte da mão,
darás o que estiver a meu alcance. Não. Abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. O cuidado de Deus não só com os pobres, mas com os endividados, com os escravos, até mesmo com os malfeitores que se arrependiam. Deus dizia: eu não quero ninguém excluído. Lembre-se que uma das 5 ofertas previstas no sistema sacrificial levítico, o ofertante era obrigado a levar a oferta para o sacerdote e convidar algumas pessoas para comer aquela oferta. As ofertas de cereal. O sacerdote se alimentava daquilo, porque era direito dele, por oficiar no templo, mas o ofertante tinha que convidar algumas pessoas, e a lei mosaica dizia quem era, porque isso assim: olha, vai ter um banquete, tu vai levar o pastor para comer, e tu num restaurante ali, então você vai convidar quem? A esposa, o filho, o amigo mais próximo, mas a lei dizia, é para convidar o órfão, o pobre e a viúva. Imagine hoje receber um voucher ali para o boi brasa, e Jeová dizer: mas quem lhe acompanha é o órfão, o pobre e a viúva. Porque Deus sabe, irmão, que naturalmente a gente não pensa, às vezes, em alguém. Aí Ele faz a gente pensar por alguém. Não é que a gente é bom, não. É Jesus na vida da gente. Isso apontando para a graça, para a nova aliança, para aquele que ia olhar para quem ninguém olha, para aquele que ia estender a mão para quem ninguém estende. A verdadeira união, que às vezes alguém diz assim: eu sou muito unido com fulano. A gente é um e carne, alma gêmea. Mas só ele tem dificuldade de exercer esse amor, essa união com outros. Quem vive a verdadeira união, quem tem essa verdadeira koinonia, comunhão, ele não olha para o rótulo. Não podemos admitir guetos, feudos, tribos dentro do corpo de Cristo. Grupos fechados. Às vezes um irmão novo chega na igreja, ele não sabe qual das 12 tribos ele entra, porque ninguém fala com ele. A pessoa chega, assiste o culto, sai, ninguém fala com ele. Ele consegue entrar numa igreja com 400, 500, 600, igreja maior que essa, e ninguém falar com ele. Aí senta numa mesa de bar, o bar todinho conversa com ele. Rapaz, senta aqui, rapaz, tá sozinho por quê? Tá desanimado com a vida? Bota uma mesa só, eu vou pagar, bota aqui mais uma para ele. É assim que o mundo faz. Aí o camarada diz: rapaz, eu fui para a igreja, ninguém falou comigo. Agora eu chego aqui, estou pagando até uma grade de cerveja para eu beber. É isso que Satanás mexe na mente da pessoa. Procure olhar aí, perto de você, se tem uma pessoa que você nunca falou, que você nunca compartilhou com ela a sua fé. É unidade, isso é unidade. Saber o que o outro precisa, antes mesmo dele falar. Isso era uma exigência do Antigo Testamento, mas apontando para algo que Deus iria exigir de nós no Novo Testamento. É tanto que Deus ia exigir, que foi um pedido de oração de Jesus. Quem lê para nós esse pedido de oração? Lá em Evangelho escrito por João, capítulo 17, versículo... É a oração da unidade. Capítulo 17, versículos 20 e 21. Quem lê para a gente? Pedido de oração de Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Tu és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o pedido de oração de Jesus? Que todos sejam um. Um entre si e um com a Trindade. Porque quando nós somos um, o mundo olha para este um e crê que Jesus é Filho de Deus. Agora, quando alguém vê esta unidade distorcida, dividida, quer mais, rapaz, vou nada para ali é muita briga. A irmã fala do outro, o irmão fala da outra, e fala cara feia, e xinga, e bota apelido. Isso é inadmissível num ajuntamento santo. Então, quando nós dividimos este elo, estamos contribuindo para que alguém deixe de crer. E quando contribuímos para alguém deixar de crer, o preço da alma daquela pessoa, quem vai pagar é a gente.
Então, quando nós cooperamos para a unidade, também cooperamos para a salvação de almas. E é Jesus quem está dando esta riquíssima receita. Interessante que este pedido de oração de Jesus foi feito quando ele estava desenvolvendo o seu ministério terreno. E parece que ainda não foi todo atendido, depois de quase 2000 anos. Não é? Essa unidade, ela deve ser em relação a quê? Não, me dou bem com os irmãos que são do meu ministério. Quem é de outro ministério, eu não posso falar. Não dou nem a paz do Senhor. Já aconteceu, eu estava evangelizando um dia aí em Sirinhaém, com a Umadal, entramos numa favela e tinha uma irmã assim no terraço de casa e a gente saindo. Pai do Senhor, irmã! Ela olhou assim. Eu disse, Pai do Senhor! Ela disse, é da missão ou é de outro ministério? Eu disse, mas isso aí é só perguntando, é da missão ou de outro ministério? Eu disse, não sei, nem quer só estar perguntando. Isso é para dar a paz, é? Ela nem me deu a paz do Senhor. Ela queria saber primeiro de onde eu era, né? É de bênção a tua vinda, de paz. É dos nossos. Então, isso ainda ocorre ainda hoje. Isso ocorre ainda hoje. Se eu for contar aos irmãos o que eu já passei em alguns lugares, é coisa para a gente ficar horrorizado. É coisa que a gente não vê nem no mundo. Então, são pessoas que, na verdade, ainda não estão enxertadas na videira. São religiosas, ativistas, militantes de uma instituição, mas às vezes lhes falta algo que é lá de dentro, as entranhas de misericórdia. Esta unidade Deus procura dentro da nossa família, dentro da nossa casa, que também não tenta amar todo mundo da igreja e não fala com um tio, não fala com outro primo, xingou a avó, não adianta isso. A unidade começa dentro do seio familiar, perpassa na congregação onde estou, unidade entre os irmãos da mesma denominação, unidades com os irmãos de outras denominações sérias, denominações convictas do que é a vontade de Deus, comprometidas com a palavra de Deus, com o Evangelho, porque no final nós somos um só povo, esta unidade que o Senhor Jesus pede. Evitar brincadeiras, piadas com pessoas de outras igrejas, principalmente nas redes sociais, que aí todo mundo é dono da verdade, não é? Não somos melhor do que ninguém, também não somos pior. Eu mesmo não me acho nem melhor nem pior. Deus me escolheu para servir aqui. Alguém Deus escolheu para servir lá. Ele é melhor do que eu ou pior? Não, de maneira alguma. Cada um prestará conta de si mesmo. Cada um prestará conta de si mesmo. Até o pastor, alguém diz, né? O pastor vai dar conta dessas ovelhas tudinho. Cada um prestará conta de si mesmo. O pastor vai prestar conta do trabalho que ele está fazendo para com aquelas ovelhas. Mas a salvação, ela não é corporativa, ela é individual. E se eu fosse prestar conta de todo mundo, meu Deus do céu, acho que o sol ia ficar negativo, porque tem gente que a gente trabalha, labuta, mas só quer ir para o abismo, não é? E isso é sério. É por isso que nós não podemos nos achar melhor nem pior do que ninguém, porque Deus nos vê como um grande rebanho. A uns ele permite certa liberdade, outros ele tem um caminho mais estreito. Mas não sejamos, irmãos, nacionalistas. Não sejamos orgulhosos. Eu sou assembleiano da gema raiz. Não. A única coisa que você é uma parra brava, é um jambuzeiro velho, que por misericórdia foi enxertado na videira. E vai lutando para não ficar podre, infrutífero e ser cortado. Porque se devemos nos gloriar, Paulo disse, é para nos gloriar nele, o Senhor, a videira, nada mais. Eu estou aqui há 120 anos, você pode estar há 500. Eu que fundei esse trabalho, eu vi todos os dirigentes passar, grande coisa. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Você que acha que é alguma coisa, ou que deixou de ser, Jesus é que é eterno, e a gente é um pedacinho de mato enxertado nele, olhando para hoje, irmão, faz a tua parte que eu faço a minha, e vamos segurar em Jesus para a gente chegar lá no céu. Essa é a realidade. Uns é um galho maior, outros é um gravetinho, que vai depender do tamanho do fruto que carrega, da quantidade do cacho, mas todos nós estamos enxertados na mesma videira. Esta unidade é desejo de Deus e Ele sabe que ela é trabalhosa. Não pense que essa unidade é fruto da minha e da tua boa vontade, não. Ela é uma ação do Espírito Santo.
Veja aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Paulo aqui, irmão, olha, Paulo tinha uma revelação tão grande das coisas de Deus. Ele diz, quer judeus, quer gregos. Olha, irmão, se eu falasse assim, né, quer assembleianos, quer batistas. Não, Paulo extrapolou. Ele saiu da nação. Ele disse, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, para uma sociedade que era acostumada a estratificar socialmente as pessoas. E todos temos bebido de um espírito. Depende se é patrão, se é empregado. Independe se é idoso, se é menino. Independe se tem grandes aquisições ou se ainda espera uma providência divina. Todos fomos batizados no Espírito em um corpo. Eu sou o dedo midinho do pé direito. Eu sou o cotovelo. Deus me colocou como fêmur, como olho. A posição não interessa. No fim, tudo é corpo. Quem tem destaque é o cabeça, que é Cristo. Me permita, com todo respeito, o resto é resto. É tudo uma coisa só, não é? Os cargos, os títulos, as honras, as referências, os respaldos, os gabaritos vão ficar todos aqui. No céu não haverá estratificação. No céu, olhe, púlpito, plataforma, cadeira da frente, quem senta aqui, quem senta ali. Olha, aproveite bem muito esse negócio aqui. Porque lá, esses que mais ficam, essa é a minha cadeira, essa é aquela, eu acho que é os que vai sentar lá no cantinho, na beira do muro. Por misericórdia, não vai ficar no lado de fora, ainda vai entrar. Mas vai dizer, teu lugar é ali, ó. Ali, pai, por misericórdia. Você que faz questão por assento, por cadeira, por posição, faça questão porque isso é coisa daqui. Lá não tem lugar para estas coisas. Deus não nos dará ibope para essas coisas. Isso é indireta? Não, é direta. Eu estou ensinando a você como seu pastor. Receba e escape para poder chegar na eternidade. Que eu não prego indireta, eu prego a palavra de Deus. Crente que fica, aqui é meu lugar, aqui é o teu, a faixa para onde sentar. Você precisa mudar com pressa, porque o céu está chegando e lá não vai ter estratificação. Somos todos um corpo. Viu? Essas pessoas que você vai chamar, como é teu nome? Pastor Renato. Oxente, dá vontade de botar mesmo, escrever que o nome da pessoa é esse. Não, seu nome é Renato, não é pastor, não é? No céu não vai ter isso, carteirada. Chegar para hoje assim, ó, você sabe quem eu sou? Ah, rapaz, nunca pergunte isso a um anjo. Ô varão, me bota uma cadeira aí mais perto de Jesus. Tu sabe quem eu sou, quem eu era lá em casa? Tu? Não sei quem tu é não, varão. Tu chegasse aqui agora. Eu estou servindo ao Pai desde a eternidade. Ah, eu era a terceira secretária, o pastor me botou para a quarta, não dá mais para servir a Deus. Então não vai para o céu, porque no céu não tem nem a quinta. No céu não tem nem a quinta. Crente que perde alegria porque perdeu o cargo, tem que se converter novamente, porque no céu não há cargos. No céu não há cargos. Eu só quero ficar se me deixar no cargo. Então eu vou deixar o cargo e você fica para o resto da vida, vitalícia, vitalício. Você é dirigente da EBD para toda a eternidade. Pergunta se ele quer ser dirigente para a eternidade. Eu quero ser dirigente, não. Eu quero ser servo, crente, porque eu quero chegar lá, salvo. 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 Esses são os dias que nós temos vivido. Mas o Senhor está abrindo uma porta de escape para você pela palavra. Se organize. Entra na presença de Deus, irmão, com pressa. Sirva a Jesus com alegria, porque quem trabalha com união sabe que é somente um galho enxertado na videira. E aí quem trabalha para Jesus busca a glória de Deus. E quem busca a glória de Deus une. Agora quem busca honrar a si mesmo divide. Todas as pessoas que buscam honra para si, elas causam divisão. Quem busca a glória de Deus, une. A maior parte dessas igrejolas que se abrem em toda esquina são fruto de pessoas que querem honrar a si mesmo. Quer a prova? Primeira coisa que tem lá na placa, mais do que o nome da igreja, é o título de quem manda na igreja. Botam logo, Igreja Labareda que se acendeu. Pastor, presidente, Zequinha, não sei de quem. Se tiver algum Zequinha, pronto, eu vou ser até processado. E ainda bota a foto do camarada.
ele está dando ali o atestado de que ele abriu uma igreja porque ele queria honra para si mesmo. Entende? Então, muitas vezes há pessoas que não ficam paradas em um canto, é porque elas não estão buscando a glória de Deus. Diferente de João Batista, porque João Batista começou o ministério. João Batista era o pastor presidente. Na escala de culto só dava ele, no congresso, no pré-congresso, na consagração, na vigília, só João Batista. Só que João Batista dizia assim, olha, eu estou pregando, mas eu estou só preparando o caminho, porque o que vem é maior do que eu. Ele tinha essa convicção, mas os seus discípulos não. Quando Jesus chegou, congresso, pré-congresso, consagração, só dava Jesus. Se fosse João Batista, fosse esse pregador de Deus, para mim, farão. Tu chegou agora, eu estou aqui há mais tempo, tenho mais tempo de trabalho, tenho mais tempo de casa, é soldado, né, quartel. Tenho mais tempo de casa, agora o povo só está pedindo tu, farão, só tem tuas fotos no cartaz. Mas João tem um coração sarado. Aí os discípulos foram mexer com o coração e disse, mas João, não, está vendo o que está acontecendo? Só dá Jesus. O homem está pregando e muito. E o pessoal não está pedindo mais o teu zap para agendar um culto contigo. Aí João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele não queria nem parte, eu quero é descer para o subsolo, desde que ele continue sendo glorificado. Isso é que é buscar a glória de Deus. Quando a glória de Deus é buscada, o nosso ego desaparece e evapora. Ninguém mais se preocupa com nada. Mas, irmão, me deram oportunidade. Meu filho, eu já tive de dar glória a Deus. Não é? Às vezes eu vejo o pastor Roberto, pastor tem muito tempo de obreiro, às vezes chega para um cantor, irmão, nem te deu oportunidade, tu nem cantou. Cantei, pastor, cantei o hino da harpa, cantei com os órgãos todinho. Passou no teste, né? Tem uns que dizem, foi mesmo, mas na próxima o senhor me dá. Olha, foi reprovado. Ah, vamos ali não, o pastor não me deu oportunidade. Eu fui ali 3 vezes, varão, não cantei um hino, nem vai cantar. Porque quem busca a glória de Deus não olha para si, olha para Deus. Ele se esconde na glória. Você olha assim e não vê mais ele, vê a glória. Quando você olha e vê a pessoa, ela está isenta da glória. Mas quando você olha assim para Moisés, Moisés é tu mesmo? Estou vendo tanta glória, não é? É porque eu vim do monte. Estava na presença de Deus, meu filho. 40 dias e 40 noites. Se eu não viesse com o reflexo da glória, eu não estava mais crente. Mas crente que está escondido em Jeová, quando você olha para ele, não é mais a personalidade dele, não é mais a dicção dele, não é mais o jeito dele. É Deus irradiando a sua glória. Isso é importante para a unidade. Porque aí não briga por oportunidade, por espaço, por tempo. Se alegra quando o outro fala no seu lugar. Se alegra quando o outro canta no seu lugar. Viu? Porque ele tem unidade. E o outro também é galho. A seiva que corre nele, corre no outro galho. Não é uma seiva para cada galho, não. A seiva é a mesma. Ela vem da raiz da água e sais minerais, se encontra com o açúcar produzido. E ali, olha, irmão, caminha por todos os galhos a mesma seiva. Então, o Deus que me usa, te usa. Se a palavra não estiver comigo, vai estar contigo. O que importa é que a igreja seja alimentada. Ah, o pastor aqui sou eu, quem prega aqui sou eu. Jesus bota só um vírus, plim, não prega mais. Entende? Quem canta aqui sou eu. Não, você não. Olha, nem se preocupe, porque você vai ter a eternidade toda para cantar. E eu louvo a Deus, porque no céu não vai ter nem solista. Viu? Dia dos solistas, estão contados. Dia de Gisélia, olha, de Eliette. O dia de vocês estão contados, porque no céu é o som como de muitas águas. Você vai ser mais um no meio daquela cachoeira de louvor. E dê glória a Deus por isso, porque no céu não vai ter ninguém fazendo um falsete, né? Às vezes vamos ouvir o grupo, aí é o grupo, irmão. Aí canta mais alto que todo mundo. Bota um tom para cima, bota para baixo, faz uma pirueta vocal. Irmão, é o grupo. Às vezes o hino é para o grupo cantar. O solista canta não só as estrofes, canta o coro também. E canta mais alto que... Consegue cantar mais alto que os instrumentos e que o coro. Teus dias estão contados. No céu é como o som de muitas águas. Estamos buscando a glória de Deus? Estamos promovendo unidade no corpo de Cristo? Isso é uma pergunta introspectiva e séria. Mas de maneira poética, irmãos,
O salmista Davi diz que esta unidade é como duas coisas. Tremenda a figura de linguagem que ele usa. A primeira ele diz que vamos entrar agora no verso 2, como óleo precioso que desce. Aliás, esse verbo que desce, ele vai usar repetidas vezes. Ele diz no verso 2 que o óleo desce sobre a barba. Ele diz que o óleo desce à orla das vestes. E ele diz também que o orvalho, no verso 3, desce sobre os montes. Não é? Aqui, evidentemente, utilizando a lei da gravidade. Mas este ato de descer significa a facilidade que a união tem de se espalhar no meio do povo de Deus. Embora a união seja custosa, principalmente para aqueles que não têm uma natureza ainda transformada por Deus, mas quando ela é produzida, ela se espalha com facilidade. E aqui, de maneira poética, ele diz que é como aquele óleo da unção que o sacerdote recebia. O sacerdote não era este óleo que a gente hoje unge o irmão quando está com enfermidade, não. O líquido era derramado com abundância, e a palavra aqui na versão corrigida diz que descia da cabeça para a barba e escorria para a gola. O original hebraico é a gola. A orla das vestes lembra as fibras, a parte de baixo. Mas o original diz que encharcava a gola. É como eu vim de terno e gravata hoje aqui pregar, e Deus derramasse essa unção física, e eu ficasse encharcado de óleo até o pescoço, e evidentemente esse óleo ia continuar escorrendo por todo o corpo. Esse óleo representa duas coisas, porque além disso, o sacerdote também, ele era aspergido com esse óleo, ele ficava encharcado de óleo. Ou seja, para ser oficial, para trabalhar, precisava ter este óleo que representava uma unção de santificação. A união, ela é fruto de uma vida santa. E ela contribui também para a santidade. É uma via de mão dupla. Porque quando eu procuro o bem do outro ao invés do meu, eu estou moendo o meu ego em favor do corpo de Cristo. Mas este óleo precioso, que no original também diz que é um óleo perfumado, ele representa que a união produz um aroma agradável e é conhecida por quem está perto. Dá para saber se alguém está bem pelo cheiro aí do perfume, não é? Às vezes a gente sente quando alguém chega aquele odor agradável. A união também produz esse odor agradável. Aquele óleo era feita uma arte de perfumista, depois vocês podem ler em casa, Êxodo capítulo 30, versículos 23 ao 25, quando Deus diz como deveria ser feita o azeite da unção, com canela aromática, com cássia, com azeite de oliveiras. Era um perfume composto da arte ou da obra do perfumista. E aquela mirra, aquela canela, aquela cana de cheiro e a cássia era diluída no azeite, porque hoje a gente dilui perfume no álcool. Mas naquele tempo não existia álcool, então se diluía no azeite. Por isso que ele dava fixação. Perfume não pode ser diluído em água, porque você passa e a água evapora junto com ele e o perfume vai embora. Essas colônias mais simplesinhas que a gente compra de 3, 4 reais, elas têm essa característica. Mas um perfume bom que você bota só 2 xingadas, eles são fixados em óleo. Ele é até oleoso, sim ou não? A Bíblia que deu essa receita. O boticário Jeová foi que ensinou isso. Por quê? Porque quando é diluída no óleo, o cheiro fica firme, fica fixado. Crente que não tem óleo não exala esse cheiro bom, né? Aonde ele chega é briga, é problema, é cara feia, o ambiente fica pesado. Quando o irmão quer falar com ele, chama mais 2 varão, vamos intercedendo para ver se Deus quebranta o coração daquela criatura. Mas quem tem, irmão, perfume diluído no azeite da unção, você vai chegando de longe, o ambiente já está gostoso. Rapaz, vamos falar com o meu fulano? Oxe, vamos embora, aquilo é vaso. Quando você chega, a graça de Deus já está derramada naquele ambiente. As pessoas querem estar perto porque exala. Ali era cheiro de canela, com cana de cheiro, mirra e cássia. Mas agora, Paulo diz que a gente exala o bom cheiro de Cristo. Não é inodê, não é
L'Acqua di Fiore, não é, sei lá, que mais que vocês usam? Natura é bom, Boticário, não. Nós temos o cheiro de Cristo. Uns têm cheiro de morte, mas nós temos cheiro de vida. Que cheiro tu estás exalando, irmão? Que cheiro, que aroma está sendo exalado da tua vida? Porque quando há esta união, ela exala esse cheiro santo e perfumado. E essa união agrega, atrai. Aí vou ficar perto daquela irmã porque ela acrescenta. Vou ficar perto daquele irmão porque ele acrescenta a nossa vida, não é? Irmãos, um crente que repulsa. Eu estou pregando esta noite para a igreja. Um crente que repulsa, que põe medo. Um bulldog cristão, que as pessoas dizem misericórdia. Esse crente precisa vir num culto de domingo urgente aqui na frente, levantar as duas mãos e aceitar Jesus novamente. Eu sou assim mesmo, irmão. Eu sou desse jeito. Ou você vai ficar aqui na terra com esse jeito. Porque o cristão, ele exala o cheiro de Cristo. Alguém vem com a cabeça pesada, mas ele é usado por Deus para aliviar aquele peso. O irmão, eu não sei, não, irmão, fica tranquila. Irmãos somos. Estamos juntos nessa peleja. Irmã, eu pensei até que você ia entender mal. Não, Jesus já me fez entender, está tudo na bênção. Fica em paz. A pessoa quer até se explicar. Não precisa, irmão. Está tranquilo. Me dá aqui um abraço. Vai dar tudo certo. Outros se ufanam. Eu vi ela se tremendo toda, falando comigo. Eu vi ele nervoso. Não se ufane, não se orgulhe disso. Porque quem tem óleo, ele esparrama, ele espalha, ele distribui essa graça por onde passa. Tens exalado bom cheiro? A tua presença agrega e atrai. Não se orgulhe, irmão, dessa compostura seca, porque evidentemente isso não tem nada de Deus. Então, esse óleo precioso que se compara à união é porque é algo que é santo, repita, santo, e é algo que tem um bom aroma, repita, bom aroma. E claro que quando falamos bom aroma, porque nós temos que fazer a transposição cristã do Salmo. Nós devemos ler o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Os teólogos chamam isso de transposição cristã. Então nós devemos pesquisar no Novo Testamento, então, qual é este aroma novo que desce sobre a cabeça, a sede dos pensamentos, das decisões, de quem olha para o irmão já pensando como trazê-lo para perto, como envolvê-lo. Não é? Não, eu quando cheguei aqui, ninguém foi falar comigo, eu que fui me humilhar, falar com o dirigente, com todo mundo, ele que se envolva, nada disso. Porque se Jesus pensasse isso de mim e de você, nem eu estava aqui pregando, estava vazia essa igreja. Mas ele foi lá no charco de lodo, no tremendal de lama, tu não serve para nada, mas vem para cá, eu quero você. Vou te colocar os teus pés sobre a rocha, um cântico novo na tua boca, não é? E às vezes nós queremos dar uma de difícil. Grupo dentro de igreja é inaceitável. Qual é o meu grupo? Meu grupo, irmão, é o grupo dos salvos. Todos nós. É evidente, irmão, que teremos afinidades por convivência, por semelhança com este ou aquele irmão. Mas não devemos ser resistentes à agregação de novos. Não se orgulhe de participar de grupos dentro da igreja. Seja um instrumento para desfazê-los. Esse grupo aqui é fechado. A gente está aqui desde o começo. Somos as pioneiras. Vocês não são pioneiras de nada. Viu? A gente está aqui, irmão, que conhece essa igreja aqui, tem muita coisa minha. Não tem nada nosso. Tudo aqui é de Jesus. Tudo aqui é do Senhor Jesus. Ele colocou na sua mão para você administrar. Essa é a verdade. Infelizmente, há guetos, há tribos, há grupos com muros fechados. E às vezes a pessoa, ela não sente essa viva unidade, essa viva união. Pessoas dizem, eu faço parte daquele lugar, mas na verdade elas não fazem. Elas dizem que fazem, porque não estão agregadas no seio de Cristo e evidentemente não fazem parte deste corpo. Olha, irmãos, congregar, praticar a koinonia, a comunhão, é algo muito prazeroso, muito delicioso, mas biblicamente é realizado por poucos. É realizado por poucos, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo.
em que as coisas cada vez mais se dificultam. A verdadeira união tem sido praticada por todos. É por isso que nós estamos aqui aprendendo a palavra, para tentar aprender a ser melhor. Então, essa união, ela é tão tremenda, esse ato de descer sobre a cabeça, pela barba, até a gola da veste, que é Deus descendo a união dele para os santos, descendo a união de um santo para o outro, e por fim dos santos para os pecadores. Porque Cristo disse que quando a gente promove união, a gente alcança quem está lá fora. Então, desce de Deus, passa por nós e chega no mundo como um elo de atração para o evangelho. Outra figura de linguagem do versículo 3 diz que a união é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E aqui ele faz uma alegoria geográfica, porque o monte Hermon está ali na divisa com o Líbano, está no norte. Tanto que o Líbano luta com Israel por causa daquela região. E é um monte alto, é o monte mais alto, a montanha mais alta de Israel. Já o Monte Sião é pequeno e está no sul. Mas aquela neve que se acumulava no Monte Hermon, o sol fazia ela evaporar gotículas de água, e o vento, cremos que é o vento, as correntes de vento, traziam aquelas gotículas de água e elas se precipitavam como orvalho sobre o Monte Sião. E ele fala aqui da união, que a união, ela sai do Monte Hermon e chega no Monte Sião. Um no extremo norte, outro no extremo sul. Um alto, outro baixo. Então, quem está em união, alcança todo mundo. Não sei se você é um Hermon ou um Sião de Deus. Mas nós não podemos estratificar, nem nivelar esse santo ajuntamento. Porque Deus olha como um só. Quem tem graça de Deus na vida, serve como este orvalhar de Deus. Está longe, mas algo dele, que Deus lhe deu para administrar, isso não falo só de material, mas no espiritual, serve para a refrescância espiritual da vida do seu irmão. Como temos contribuído com a vida espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Não é? Cada um por si, Deus por todos. Isso não é evangelho, não é? Irmão, mas eu nunca conversei com ela. Verônica nunca conversou com Maria Lina, um exemplo, que a gente nunca se bate. Não interessa. Monte Hermon e Monte Sião, opostos. Mas o orvalho faz uma interligação. É tremendo isso. E às vezes quem está servindo nem sabe, nem anuncia, nem publica. Quem está recebendo não sabe nem de onde vem aquela palavra, aquele aperto de mão, aquele abraço, aquela providência material, pode ser também. Irmã, eu estava no culto, uma irmã chegou, me deu um abraço, um orvalho. Quando eu me dei conta de perguntar, de saber quem era, não deu nem tempo. Eu só sei que o orvalho foi bom, porque Deus faz assim. No final é uma coisa só. Não interessa o rótulo do vaso, nem o nome do monte. O que interessa é o orvalho que choveu sobre ele. Outros não, são nuvens carregadas. São nuvens escuras, né? E você fica orando para Deus dar livramento daquela nuvem não vir ao teu encontro. Porque só traz peso, só fecha o tempo. E orvalho, não tem aquela nuvem escura que escurece tudo, mas não cai nada? É às vezes alguém. Para o tempo, mas orvalho que é bom nada. Só barulho, só trovão, só reclamação, murmuração, cara feia, estresse. Mas o orvalho não. O orvalho é diário, é cristalino, e chega sem avisar. Me diga uma coisa, se orvalho caindo faz barulho? Faz? Então a criança sabe que não. O orvalho é cristalino, é contínuo, mas é silencioso. Quando você se dá conta, chega. Quem promove essa unidade está à disposição. Quando você menos espera, está lá. Palavra, um aperto de mão, na intercessão. Minha filha, eu vou agarrar essa causa. Eu só vou deixar de orar quando Jesus te der vitória. Sei nem quem é, irmão, mas agarrou a causa assim, ó. Às vezes você nem sabe que tem gente intercedendo por você. Deus respondendo a oração de gente que você nem conhece.
Eu às vezes ia para rua, morando ali em Maranguape, encontrava uma pessoa na rua, pai do senhor, Renata, meu rapaz, estou orando por você. Aí eu, amém. Aí às vezes eu ia em outro lugar, me encontrava com alguém, rapaz, estou orando por você essa madrugada, Deus me libertou para te orar, não sei o quê. Chegava na igreja, acabava o culto, o irmão, pai do senhor, varão, estou orando por você. E eu dizia, esse povo fica dizendo que ora e ora que nada. Fica dizendo isso só por etiqueta. Eu disse isso, irmão, no meu coração. Eu oro por você, oro por você. E um dia eu fui para uma vigília, Deus tomou um vaso e disse assim, eu levanto um exército para orar por ti. E quem és tu para dizer que não? Eu levanto um exército no mesmo horário para orar por ti. E ai de ti se não fosse essa oração. Eu me recolhi a minha insignificância e pedi perdão a Deus. A gente não sabe de onde vem o orvalho. Eu estou de pé, nem sabe que é alguém que Deus está usando para estruturar a tua vida. Te alegra. Tu és Sião, mas tem um irmão de Deus que está contribuindo para esta unidade, para este santo ajuntamento, para o teu crescimento. E o nome do Senhor, por fim, é que é glorificado, porque Ele cuida dos grandes e dos pequenos. Ele visita quem está perto e quem está longe. Ele visita quem é conhecido e quem é anônimo. Ninguém escapa. Eis, nós somos o povo só. Somos ovelha de um grande pasto, tesouro de uma possessão eterna. E o Senhor nos olha como um povo só. O que importa, irmão, é estar abrigado no orvalho de Deus. Isso é o que importa. Mas tu está onde? Estás na frente do trabalho, irmão. O que importa é que eu estou no orvalho de Deus. Mas tu está lá há quanto tempo? Minha filha, não sei. Eu só sei que todo dia o orvalho de Jeová chega. Mas o pastor citou o teu nome agradecendo no final do trabalho. Tu contribuiu tanto. Tu fez tanto. Olha, eu só sei que de madrugada o orvalho já estava sobre a minha cabeça. Isso é o que importa. Quando alguém perguntar qual é a tua localização geográfica, tu diz, eu estou debaixo do orvalho de Deus. Acabou-se. Varão, nunca mais eu te via, porque tu não está na mesma região que eu estou. Qual? Eu estou debaixo do orvalho. Tu está por aí falando muito, reclamando muito. Vem comigo te abrigar. Somos um povo só. Ovelhas de um grande pasto. Membros de um grande corpo. E o Senhor Jesus nos diz isso. Lendo com as lentes do Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, vê que coisa linda. Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Pronto, essa é a tua localização geográfica. Quando alguém perguntar, rapaz, estás por onde? Eu estou no Monte Sião. Eu estou junto com os anjos. Olha, irmão, sabia que o crente que promove essa unidade, ele já está junto dos anjos? Mas eu estou aqui na terra, mas a Assembleia Universal, ela não tem mais limite geográfico. Isso é tremendo. O crente que está nessa unidade, ele já passou de nível, ele já está envolvido com o céu. Está só esperando a trombeta soar para o corpo chegar lá, porque o corpo não chegou ainda, mas o Espírito já testifica que nós somos filhos de Deus. Você está orvalhado por esta graça. Seja um instrumento para combater a sequidão espiritual nestes últimos dias. Aonde você estiver, seja esse instrumento de Deus. Amém, irmãos? Isso é apenas uma breve reflexão. Este salmo é profundíssimo. E nosso desejo não é esgotá-lo, porque a palavra de Deus não pode ser esgotada, mas extrair lições desse saltério santo. E no fim o Senhor diz que quem está abrigado sobre este óleo, sobre este orvalho, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer vitória? Vá para 7 voltas da vitória, cante 12 corinhos de fogo, suba a ladeira de joelhos, sei lá se você faz isso. Mas quer ter vitória? Seja unido com o seu irmão. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Mas pastor, é uma prova também, benção. Tu vive emburrado com Deus e o mundo. Olha, é tanta luta que se levanta na minha casa também. Tu vive arrumando problema em tanto canto, que até na tua casa chegou o problema. Mas se tu és orvalho de Deus, se tu tens esse óleo descendo sobre a tua vida, se tu espalha a unidade do evangelho onde tu chega, Deus diz ali não é um local geográfico, é uma posição espiritual. Deus diz bênção, vida
O que foi, Senhor? Vá ali onde está aquele crente. Chegue lá e fique lá, porque o texto diz, é para sempre. Recebe aí, para sempre. Vida e bênção. Bênção e vida. Às vezes a gente vê uma vida muito bagunçada, muito negócio, não vai para frente, não vai para trás. Pode ver, está faltando óleo, está faltando orvalho. Mas onde tem esse santo orvalho e onde tem esse santo óleo, a gente vive melhor para a glória de Deus. Amém, igreja?